a gente tem um objetivo. E esse objetivo é justamente evoluir o nível de consciência do cliente, gerando a necessidade na cabeça dele. Primeiro, a gente tem que entender em que estágio que o cliente está. Lembra que eu falei que a gente precisa fazer aquelas perguntas no início da conversa para diagnosticar o cliente? Essas perguntas de diagnóstico, elas vão servir para a gente enquadrar o cliente nesse nível de consciência. Por quê? A gente tem que levar ele para o nível de consciência seguinte. Primeiro, quando o cliente procura a gente, ele já entende que ele quer um seguro. Mas se você vai fazer uma ação fria, se você vai fazer um telemarketing, se você vai entrar em contato com uma pessoa que de repente nunca pensou em fazer um seguro de vida e você quer vender um seguro de vida para ela, então ela está inconsciente. Como que você evolui ela de inconsciente para consciente do problema? Por quê? Primeiro ela está sem saber que tem um problema na vida dela. Aí você vai mostrar para ela, assim, olha, sabia que hoje a probabilidade de pessoas assim, assim, assim. Aí você começa a trazer números, começa a trazer informações para mostrar para ela que ela tem um problema que ela não viu. E aí você, nessa evolução, você mostra, olha, tem pessoas que têm esse perfil, aí você vê qual o perfil dela. Nesse perfil, o índice de problemas é assim, ou de não poder trabalhar e ficar inválido, ou de não conseguir bancar a escola das crianças. E aí você vai trazendo todos aqueles problemas que você sabe que o seu produto vai resolver, você mostra para ela. Aí você, sem falar do produto, sem falar do seguro, você só está mostrando o problema. Então, para você levar a pessoa do inconsciente para o consciente do problema, você mostra para ela problema, problema, problema. Então, na conversa, você já absorveu as informações, você já diagnosticou, você começa a mostrar o problema. E aí você chega com ela no nível 2, que é o problema. Se você percebe que a pessoa já tem a consciência do problema, aqui você vai fazer o quê? Mostrar para ela que esse problema tem uma solução. Assim, olha, para esse tipo de problema, vamos vender um plano de saúde. Para esse tipo de situação, eu sei, né, que o SUS hoje, por mais que tenha aí Brasil inteiro, a gente sabe que a qualidade é um pouco diferente. Você vai deixar o seu filho, você vai deixar a sua esposa, seu marido ser atendido nesse tipo de situação? Imagina que exista um produto que é o plano de saúde que pode atender. Olha, eu tenho um produto, aí você, antes de entrar no produto, você mostra que existe o plano de saúde para ela, porque tem gente que nem sabe. Ou até mesmo uma cobertura diferente, por exemplo, o DIT, dentro do seguro de vida, todos aqui praticamente corretores, né? DIT, aquela cobertura de diária por incapacidade temporária, é aquela cobertura que vai cobrir se a pessoa ficar afastada do trabalho por alguma incapacidade por um determinado período de tempo. Aí você mostra para a pessoa que tem aquele problema, que é um médico, que é um profissional desse tipo, que existe um tipo de solução. E que essa solução, aí você já chegou com ela no nível 3. Aí você vai já engatar o nível 4, que é que esse tipo de solução é um produto chamado um seguro de vida com cobertura de DIT, e aí você começa a trazer a pessoa da consciência que existe uma solução. Até aí você não tinha oferecido nada. Você só mostrou para ela que existe um problema e esse problema tem uma solução. Aí você começa a mostrar que essa solução é um produto. Aí você entra para o pleno. Esse produto é um seguro que você tem para oferecer para ela. Então você foi conversando, foi caminhando, foi evoluindo o nível de consciência da pessoa para chegar na conclusão de, olha, tá aqui, compra, assina aqui. Que aqui quando você começa a falar de produto, você já entra, olha, o que você acha da gente fazer um orçamento para você poder analisar, entender os pontos e partir dali assim, assim, assim. Você vai caminhando com a pessoa nesse processo. Então, você traz do inconsciente para o pleno. E aí você tem que ficar antenado, porque em muitas situações, o cliente, ele chegou ali, só que ele não é totalmente inconsciente. Ele já chegou com a consciência da solução. Muitas vezes com a consciência do produto. Por exemplo, se é um automóvel, quem já fez seguro de automóvel? A maioria das pessoas, certo? Então, ela já sabe quais são as companhias, média de preço. Ela só está ali para escolher o fornecedor. Se vai ser a seguradora A, a seguradora B, o corretor A, o corretor B. Aqui, se ela já está entre produto e pleno, ela só está fazendo a escolha. E aí a gente vai entrar com os diferenciais que a gente vai falar daqui a pouco.
Porém, você precisa entender que precisa percorrer essa evolução de nível de consciência, ok? Depois disso, a gente entra em como fazer para evoluir esse nível de consciência. E aí a gente entra num ponto que é assim, é importante e a grande maioria dos corretores tem dificuldade de fazer, que é o quê? Fazer com que essa negociação seja como uma dança. Você sabe dançar? Você gosta de dançar? Meu marido não gosta. Pra vocês terem ideia, nem no casamento, ele tá aqui do meu lado, rachando o bico. Pra vocês terem ideia, nem no meu casamento a gente teve a dancinha de... Porque ele não dança, gente, não dança de jeito nenhum. Mas enfim, deixa eu voltar aqui pro conteúdo. Contei aí uma intimidade minha, né? Mas enfim, minha não, dele, porque quem não dança é ele, eu danço. A gente tem que fazer da negociação como uma dança, ou então como mágica. Por quê? Quando a gente vai dançar, a pessoa, uma, conduz a outra para que elas possam dançar da forma correta, certo? Então, essa condução é o que você precisa fazer dentro do processo de vendas. Ou então, como mágica. A mágica, quando o mágico vai fazer lá as coisas, você percebe que ele faz a mágica, parece que está aqui, e ele está fazendo as coisas, está acontecendo a mágica ao redor. Então, o que a gente tem que entender? A gente vai ou conduzir o cliente para onde ele tem que ir, ou direcionar para onde ele tem que olhar. E a gente vai mostrar para ele fazendo algumas técnicas, utilizando algumas formas de venda. Como que a gente faz isso? Gatilhos mentais, programação neurolinguística, que é o PNL, fazendo técnicas de venda. E como que funciona isso? Por que a gente consegue fazer isso funcionar? Porque quando a gente aplica esse tipo de coisa, gatilhos mentais, PNL, técnica de venda, a gente rompe algumas barreiras do inconsciente e às vezes até consciente. Muitas vezes você vai vender alguma coisa para alguém, a pessoa percebe que você está usando as técnicas e está tudo bem, faz parte do jogo, faz parte do processo, e ela segue o jogo e ela compra de você. Eu, que acabo estudando muito disso, normalmente quando eu vou comprar e a pessoa é um bom vendedor e aplica esses conceitos, eu falo, malandrinho tá usando, mas ok, vamos lá, porque faz parte da brincadeira. Então a gente faz essa condução. Exemplos de como a gente usar esses gatilhos. Quanto mais gatilhos usar, menos a gente vai precisar quebrar objeções. Como que funciona isso? Quando a gente usa, por exemplo, o gatilho mental da prova social. A prova social é um dos gatilhos, gente, tem mais de trocentos. Lá, por exemplo, no Top Corretor eu ensino mais de 28 gatilhos mentais, mas existem vários e vários gatilhos. Prova social, ele é o que eu chamo de efeito manada. Você já parou para pensar na questão de quando você vai numa cidade que você não conhece? Você foi viajar com a família, chegou lá na cidade, tem uma rua que são as ruas dos restaurantes. Normalmente cidade, né, pequena ou assim movimentada, tem um ponto lá, ponto turístico, que tem lá os restaurantes. Como que você nunca conheceu, não conhece a cidade? Como você sabe qual restaurante é melhor? Normalmente você olha para o movimento. Aquele restaurante que está cheio, aquele restaurante que tem fila na porta, você fala, poxa, se esse restaurante está cheio, é porque ele é melhorzinho. Se ele é melhorzinho, eu quero comer uma comida melhor, é lá que eu vou. Quando você vai porque está mais lotado, isso significa o efeito manada. Você está indo com as pessoas, você está indo porque lá você vê que tem gente. Isso é um gatilho mental. Você está quebrando uma objeção aqui, tá uma objeção futura, que era talvez a pessoa nem fazer cotação com você. Por quê? Você mostrou que você tem cliente, você mostrou que você tem autoridade. E aí muitos podem se perguntar, Clau, mas como eu vou fazer isso no seguro? Com a internet, com a possibilidade de você usar algumas ferramentas digitais, você faz isso fácil, fácil. Quer ver um exemplo? Vou mostrar para vocês. Tá vendo esse slide? Aqui são 3 clientes da minha corretora, da nossa franquia. Estou vendo aqui que nós temos aqui dentro da nossa sala hoje alguns colegas franqueados. Esses colegas franqueados muitas vezes tiveram esses clientes. Aqui são 3 clientes nossos. O que a gente faz? A gente simplesmente pede para eles uma foto do veículo, uma foto do bem, uma foto
que mostre, por exemplo, a realização dele. Por exemplo, esse daí que está com a moto, com champanhe. E aí, o que a gente faz? A gente posta nas mídias sociais, a gente marca a pessoa, a gente agradece a confiança, depois isso é no Instagram. Depois a gente vai lá e coloca dentro dos destaques do Instagram. Isso vira prova social. Tá aí um bom motivo para eu falar com o cliente. Lembra que eu falei para vocês que a gente precisa arrumar motivos para falar com os clientes? Tá aí. Olha, fulano, eu tô te ligando só para te passar alguns cases, né? Porque eu sei que a gente está aí para fechar. De repente você deve estar analisando várias coisas. Você me permite te mandar um material que tem um apontamento de alguns clientes nossos? Pede vídeo para os seus clientes e manda esses vídeos para quem você está negociando. Aqui é um exemplo no digital que o próprio internauta pode, ou você pode falar para o teu potencial cliente e olhar. Ou então você pode pegar esse material e mandar para quem você está negociando. Você pode no seu site fazer uma página só de depoimento. E aí, quando você for negociar, você manda o link dessa página para essa pessoa que você está negociando. Você mostra que você tem clientes. Você faz a prova social. Você utiliza o efeito manada. Um gatilho mental. Isso vai quebrando barreiras. Se você estiver competindo com outro corretor que não tenha feito nada disso, percebe que você vai estar um pouquinho melhor que ele? Porque muitas vezes o corretor ele acaba caindo na disputa por preço. E como que você melhora essa questão da disputa por preço? Evoluindo algumas questões. Aqui é uma delas, tá? Importante. Vamos passar aqui alguns pontos que a gente precisa ter isso de consciência. Percebe que eu passei por várias informações, mas que ainda nós temos muito mais coisa para aprofundar aqui, porque a gente precisa ir para um próximo passo. Eu falei dos níveis de consciência, mas eu não pude apresentar com profundidade os gatilhos mentais que fazem a gente evoluir o nível de consciência. A gente falou também desses gatilhos, mas a gente não falou dos argumentos que a gente pode colocar na conversa. Onde eu coloco esse gatilho mental? Como que eu coloco esse gatilho mental? E para isso, a gente precisa caminhar junto nesse processo e ir além. Então, eu espero assim que, de fato, todo esse conteúdo que eu tenha passado para vocês até aqui tenha trazido muita informação, só que aí eu quero fazer um convite especial para vocês. Eu quero que a gente possa ir para o próximo passo, para o próximo nível, onde a gente aprofunde tudo isso que a gente passou aqui. E eu estou falando do meu novo treinamento, que é o Corretor Vendedor de Seguros. Nesse treinamento, eu quero justamente aprofundar tudo isso que eu falei para vocês. E como que vai ser? Vão ser 4 aulas ao vivo, online, assim como essa que eu estou falando com vocês. Então, eu quero passar para vocês justamente todos esses conhecimentos. Aulas no dia 14, dia 21, dia 28 de maio e no dia 4 de junho, às quintas-feiras, né? 4 quintas-feiras. Então, a gente vai estar aí por um mês junto. E o que eu vou querer passar para vocês nesses 4 dias aí ao vivo que a gente vai estar passando? A gente vai aprofundar sobre o diagnóstico, sobre as tratativas e as distinções, como tratar com essas diferenças. A gente vai falar sobre os gatilhos, PNL, técnicas para a gente evoluir o nível de consciência. A gente vai falar sobre cada uma dessas 5 etapas de quebra de objeção, passar exemplos. Vou passar um pouco para vocês do meu portfólio, do que eu falo, do que eu gosto de falar, do como a gente trata e outras coisas mais, como, por exemplo, sobre autoridade, que é um assunto que eu nem consegui trazer aqui para vocês hoje, que é como a gente se posicionar com a autoridade para fazer com que a gente consiga vender ainda mais fácil, para se empoderar perante o cliente, para o cliente visualizar a gente como realmente uma autoridade no assunto. Além disso, eu vou oferecer para vocês de bônus o nosso treinamento do WhatsMoney. Como que funciona? É um treinamento sobre o WhatsApp. Nesse treinamento, a gente mostra não só as funcionalidades, mas como utilizar o WhatsApp para conseguir vender mais, para conseguir, de fato, ter mais negócios acontecendo aí dentro da corretora de vocês. Não sei se vocês conhecem lá, já conheceram alguma vez, lá no nosso site, se vocês entrarem lá depois, vai ter lá, ragaz.com.br, vocês vão ter aí o WhatsApp, vão ver lá o treinamento e as especificações sobre cada um deles, tá? Como que vocês fazem a inscrição? Eu vou mandar o link para vocês aí, que vocês vão acessar ragaz.com.br/corretor vendedor, ou vocês vão chamar a gente no WhatsApp. Vocês vão chamar no 11 3981, anotem aí, 11 3981
2776. Gente, muito obrigado, muito bom estar com vocês. Um grande beijo e tchau, tchau.